E a Lei de Catarina de Proteção à Mulher, 4, 25 e 31 BPM da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, tem a honra de recebê-los com o tema Violência contra a Mulher. Este evento faz parte de um projeto de segurança global desenvolvido pelo DETRAN em parceria com os demais atores da segurança e proteção à comunidade e seus grupos vulneráveis. Gostaríamos de registrar a presença nesse evento do deputado Kennedy Nunes, presidente do DETRAN, da vereadora Mariana Matos, vereadora de Florianópolis, da delegada Pedra Coronel, na qual, em seu nome, saúdo a todas as mulheres e funcionárias que brilhantemente exercem suas atividades no DETRAN de Santa Catarina, e o senhor Rodrigo Marques, presidente do Conselho Centro e da AMECOM. Passo a palavra agora para fazer a abertura do evento ao presidente do DETRAN, senhor Kennedy Nunes. Obrigado, Coronel Fátima, que é a nossa, hoje está de mestre de cerimônia, né? Mas foi a primeira mulher a chegar como coronel na Polícia Militar de Santa Catarina e por isso vale uma salva de palmas. Em nome da coronel e em nome da vereadora Mariane, quero cumprimentar a todos, todas e dizer que é um prazer a gente estar nessa luta. É uma luta que não é só de agora que eu estou entrando. Quando se fala de violência da mulher, me vai alguns anos atrás, quando o presidente da UNALI, que é a entidade nacional que reúne todos os deputados e assembleias legislativas do Brasil, junto com a ministra Damares, o Ministério, na época, da Mulher, nós rodamos o Brasil e fizemos o primeiro plano nacional de combate ao suicídio, automutilação e violência contra as mulheres. Estamos em setembro, que é o setembro que trata muito dessas duas outras formas de defesa da vida que a gente tem, que é o suicídio e a automutilação. E o assunto violência contra a mulher é um assunto que, se naquela época já era importante falar, imagine nos dias de hoje. E quando a vereadora estava me perguntando ali qual é o envolvimento do DETRAN nesse processo, eu citei a ela, infelizmente, que nós, há poucos dias atrás, aqui em Itapema, tivemos um caso que, a princípio, seria uma discussão de trânsito com um óbito de um homem, de dois motoristas, um feminino e um masculino, e, na verdade, depois fomos ver, foi o ex-marido que matou a ex-mulher e usou o trânsito para isso. Então, cada vez mais a gente precisa estar atento a isso. E a Rede Catarina, com as meninas e os meninos aqui, né, nesse momento, todos somos mulheres, né? Quando se trata de violência contra as mulheres, a gente não aceita. É um prazer para nós, DETRAN, estarmos aqui. Fiz questão de chamar as mulheres que conseguiram vir do DETRAN aqui. Nós temos a Juliana, nossa supervisora do Ciretrans, a Tati é nossa da GEAPO, gerente da GEAPO. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Tem a ouvidoria, que é a Kátia, tem a Leila, que é a nossa responsável pelo sistema de padronização, tem a doutora Fedra, que é a nossa corregedora, tem a Simone, que é a nossa controladora interna. Me ajude, gente. A Thaís está ali aonde? A Thaís está lá, que é da CNH. Eu acho que são essas as nossas líderes que nós temos e tantas outras. A Camila dali. Tem a Chile, que manda em mim na agenda, e o barbudo Quiliano, que cuida da nossa grana lá. E temos aqui o Damian, que é o nosso assessor jurídico, que está aqui, e a Josiane, que também é a nossa assessora de imprensa. Então, todos nós aqui queremos dar boas-vindas, que sejam vocês bem-vindos aqui nessa apresentação. Estamos transmitindo também pelos nossos canais, e que cada um aqui saia com mais responsabilidade. E para encerrar, vou dizer a frase do meu pai.
homem que bate mulher não vale a água suja da louça lavada. E é verdade, porque isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. Então sejam todos bem-vindos. Não vou conseguir ficar o tempo todo aqui porque a fila e a Chile me tocou para atender um monte de gente lá, mas aí só para ela pagar, ela fica aqui até o final. Obrigado. Passando a palavra à vereadora de Florianópolis, Mariana Massa. Obrigada, presidente. Em seu nome, né, cumprimento todos e todas aqui presentes, essas mulheres que hoje vão ter um assunto que, infelizmente, a gente tem que sentar e falar de vez em quando, né? De vez em quando, de vez em sempre. Mas eu, para quem não me conhece, eu sou vereadora hoje em Florianópolis, sou da Guarda Municipal há 19 anos, já fui subcomandante, comandante e secretária de Segurança Pública aqui em Florianópolis. E uma das bandeiras que eu sempre levantei, inclusive, para conseguir me eleger, né, foi o combate à violência contra a mulher. Na Guarda Municipal a gente fez algumas ações, presidente. Uma delas foi a oficina de defesa pessoal, né? O que eu fiz? Eu fiz o que o senhor está fazendo aqui. Eu reuni as mulheres da secretaria e disse qual ação nós vamos fazer para melhorar a questão da violência, do combate à violência contra a mulher. E as mulheres tiveram a ideia, vamos fazer uma oficina de defesa pessoal. E ali a gente começou, pensamos que iam 100 mulheres, mais ou menos, se inscrever. De um dia para o outro, mais de 800 mulheres se inscreveram. Louco para bater em homem. Não, né? Que passa na cabeça do homem, né? Na cabeça da mulher diz, meu Deus, 800 mulheres apanhando. Mas a Guarda Municipal fez um esforço, a gente até hoje continua fazendo essas oficinas. Foi uma das ações, né? E a gente atendeu as mulheres de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, porque dependendo do horário, nem todas poderiam só num turno, né? Então a gente fez questão, mesmo se fosse uma turma com 3 mulheres naquele horário, eram as 3 que precisavam estar ali. Depois a gente fez o projeto Coral Vozes que Não Calam, que até um dia que o senhor quiser, é um coral formado por vozes de mulheres da Guarda Municipal, mas são mulheres da cidade toda, para mostrar que as mulheres se unem. Então tem mulheres de várias idades, de várias regiões, e que geralmente nesses eventos, né, de combate à violência e outros também festivos, a gente se apresenta. E um outro, a Trilha Segura. E a Trilha Segura, depois, infelizmente, essas questões políticas, o projeto é doado, veio do CEI e acabam não fazendo mais, né? Agora a gente está retomando esse projeto, que é a questão de fazer com que as mulheres façam as trilhas que a gente tem nessa Ilha da Magia, que as mulheres não têm coragem de fazer. Várias trilhas eu não conhecia, então a gente vai com a Guarda Municipal, ia com o nosso núcleo de operações com cães e o cão junto, reunia as mulheres na base da guarda e disse, olha, hoje a gente vai fazer tal trilha, as mulheres se inscreviam. Então são pequenas ações, pequenas atitudes, e quando a gente começa a se unir, conhecer a rede de apoio, conhecer a quem pedir ajuda, né? Às vezes uma colega de trabalho, eu sempre falo, né? Se alguém tiver coragem de dizer preciso de ajuda, não julgue, né? Tem aquela situação, já apanha há 10 anos, nunca fez nada, como? Ninguém vive a situação daquela mulher, e se ela teve nesse momento, depois de 10 anos, 2 anos, 1 mês, ter coragem de pedir ajuda para alguém, é um ato de coragem, é o primeiro ato que ela tem que ter. Então a gente só tem que acolher, ajudar e ver como ajudar, né? Não julgar, porque penso tanto que ela já não está sofrendo, né? Para não sofrer por mais isso. Então, parabenizo todas vocês por estarem aqui hoje. A Polícia Militar que faz um trabalho incrível. Eu sou fã de vocês. A gente sempre fez muita parceria, eu sempre gostei muito, né? E tenho um carinho gigante por essa instituição e todas as instituições de segurança pública. Parabéns pela iniciativa e que seja uma ótima palestra. Eu vou sair um pouquinho antes das 4, porque eu tenho a sessão da Câmara. Mas vou ficar aqui até a hora que eu conseguir. Palavra nesse momento, o Rodrigo Marques, presidente do Conselho Centro e da AMECOM. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos que aqui estão. Parabéns, presidente, pela iniciativa. Eu entendo, enquanto CONSEG, que é um Conselho Comunitário de Segurança, que é fundamental que nós tenhamos esse tema. É um tema que a gente leva recorrentemente. É importante que a sociedade não coloque só na conta das forças de segurança, como muito bem foi colocado aqui pela vereadora, pelo nosso deputado. É importante que seja discutido nas casas, que isso seja um processo de acolhimento, assim como nós fazemos com a questão de pessoas em situação de rua e em outras causas sociais. Lamentavelmente, esse é um tipo de violência que, além de extremamente covarde, é uma violência que ocorre em todas as classes sociais. Infelizmente,
Muito embora nós tenhamos a melhor polícia militar do Brasil, com certeza temos das melhores forças de segurança, lamentavelmente ele ainda continua recrudescendo, entristecendo e envergonhando toda a nossa sociedade. Então eu quero dessa forma parabenizar todos vocês que aqui estão. Faço aqui a minha fala por estar hoje dentro da Universidade de Antropologia, eu tenho visto muita discussão sobre isso. Lamentavelmente, presidente, isso é um fenômeno mundial, que mais uma vez é uma chaga como N outras da sociedade que precisa sim não só ser discutida, encarada e principalmente combatida sob qualquer argumento ou hipótese que possa em algum momento tentar diminuir isso. Isso é um crime altamente covarde, o senhor colocou muito bem, seu pai, com sabedoria dos que têm um pouco mais de idade, colocou muito bem, algo que nós não podemos tolerar sob hipótese nenhuma. E quero aqui asseverar o meu apoio às nossas duas policiais, a quem eu conheço há muito tempo, tanto a Miranda quanto a Aline, que estão ali extremamente nervosas, mas, por favor, eu acho que vocês estão vendo que vocês estão mais do que acolhidas e mais do que bem recebidas. Então, meninas, fiquem tranquilas, a parte dura a gente passa para o Casaroto, não tem problema, deixa que ele resolve. Muito bom, vocês têm muito mais competência do que ele nisso, eu vejo no dia a dia quando a gente trabalha. Então é isso, meninas, uma ótima tarde, muito obrigado a todos. Registrando de forma extremamente especial e muito emocionada para todos aqueles que sempre terão a quarta como a segunda pele, a presença dos policiais militares que estão também aqui presentes. Passamos agora a palavra, então, aos representantes do Reino de Catarina para administrar sua palestra, Casaroto, Miranda e Aline. Muito obrigada. Senhor Presidente do Trânsito, Presidente Nunes, cumprimentando, cumprimento a todos os presentes aqui. Senhora Vereadora Mariane Matos, senhor Rodrigo Marques, Presidente do Conselho, senhora Delegada Pedro. Boa tarde, prazer inenarrável estar aqui com vocês. Nós viemos aqui hoje conversar com as senhoras, especialmente com as senhoras, sobre a Lei Maria da Penha. Como o Rodrigo muito bem disse, eu não tenho, embora eu trabalhe na Rede Catarina junto com as meninas, eu não tenho total domínio do conteúdo, a perfeição do trabalho como elas têm. Elas têm um domínio total do trabalho da Rede Catarina, total da Lei Maria da Penha, total das ações que a Polícia Militar desempenha nesse segmento, nessa área, nesse viés de proteção à mulher. Por isso eu faço apenas essa introdução, eu deixo a mão na massa com elas, porque elas de fato é o local de fala delas, é onde elas se dão bem, é o assunto que elas dominam, e eu faço essa introdução, deixo a condução do trabalho com as meninas. Bom, gente, primeiramente, obrigada por estar aqui presente, né? E eu sou soldado Aline, trabalho aproximadamente há 4 anos com Patrulha Maria da Penha, no 4º Batalhão. O 4º Batalhão atualmente atende a área leste, central e sul de Florianópolis. E estamos com um programa na ativa desde 2018. A soldado Miranda veio para contribuir há cerca de 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Contribui e muito, me ajuda muito. E hoje a gente queria trazer mais uma roda de conversa, tirar dúvidas de muitas pessoas e de repente estar trazendo para vocês uma oportunidade de estar ajudando alguém, uma colega de trabalho, uma amiga ou de repente até um familiar. Então fiquem bem à vontade para nos questionar, de repente pela nossa dinâmica de atendimento ou qualquer dúvida também, a parte jurídica vamos deixar também para o Casaroto, né? Nós duas não somos formadas na área jurídica, mas ele nos auxilia muito nessa parte, assim como em outros momentos, né? Miranda? Boa tarde, gente. Sou a soldado Miranda. Como os meus colegas já disseram, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa contribuir um pouco sobre a temática, que a gente possa levantar alguns questionamentos, assim como também dar alguns direcionamentos para algumas dúvidas que vocês possam ter. Então, como a soldada Aline falou, fiquem à vontade para perguntar, tá? Não precisam deixar as perguntas para o final da palestra. Tem alguma dúvida, levanta a mão, questiona na hora, para não deixar passar essa dúvida, que a gente vai conversando e falando sobre sobre alguns assuntos relevantes sobre essa temática, tá? Mais um aviso. Provavelmente todos os exemplos que eu for dar, que nós vamos dar, vai se tratar das relações entre companheiro e companheira. No caso, o autor é um companheiro e a vítima é a mulher, em relações íntimas de afeto, tá? Não que não ocorram outras situações de violência doméstica e familiar,
em outros tipos de relações, mãe e filho. Porém, essa é a relação mais comum que a gente vê no nosso dia a dia, então fica mais fácil também de trazer exemplos para vocês, e vocês visualizar realmente, de fato, o que está acontecendo e como a gente pode aplicar essa temática, né? Então, vamos lá. Violência contra a mulher, focado na esfera da violência doméstica e familiar. Pesquisa realizada pelo Fórum das Mulheres de Segurança Pública, por meio do Instituto Datafolha, revelou que a violência contra a mulher cresceu no período do último ano. Então, foi feita uma pesquisa pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que deu uma estimativa de 18 milhões de mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil em 2022. Isso dá cerca de 50 mil mulheres por dia vítimas de violência. Vamos comparar a um estádio de futebol cheio de mulheres vítimas de violência. Vale lembrar também que esse termo da violência, levado em consideração pela pesquisa, é o termo mais abrangente que a Lei Maria da Penha traz para a gente. Então, não é somente a violência física, ela vai abranger 5 tipos de violência que a gente vai trazer e vai especificar um pouco melhor para vocês sobre cada uma delas. Ele não sabe botar opções, ela deveria ser mais compreensível. Mas ela deve ter feito alguma coisa para que isso acontecesse. A mulher de malandro mesmo, apanha porque gosta. Se a situação fosse tão grave assim, ela já teria largado ele. Mesmo com aqueles números alarmantes, a gente ainda escuta essa frase diariamente. Eu sei que vocês já ouviram, eu sei que talvez, muito provavelmente, já tenham falado também. E todas essas frases têm em comum. Todas elas responsabilizam as vítimas pelo ato, pela violência sofrida e minimizam toda essa situação da violência doméstica. Então, a violência doméstica e familiar, a violência contra a mulher por si própria, já é um problema histórico-cultural. Então, desde os primórdios da humanidade, a gente já encontra casos de violência. E isso é um resultado de uma cultura patriarcal que vem sendo constituída desde o início da construção da sociedade. Então, ela é passada de geração em geração, questão de valores, costumes, crenças, tudo em que vão colocar o homem com um certo privilégio perante as mulheres. Colocam o homem em situações e em locais de poder. Então, há essa discrepância entre o poder feminino e o poder masculino desde muito tempo. Até o Rodrigo colocou muito bem analisado ali, que a violência doméstica ela ultrapassa questões sociais, questões étnicas, questões culturais. Ela está presente em todas as situações, desde a comunidade aqui até a pessoa que mora lá em Jurerê Internacional, até a mulher que mora lá em Jurerê Internacional. Então, essa cultura patriarcal vem presente um maior poder dos homens nas nossas relações e acaba gerando uma desigualdade de gênero, né? Onde a mulher acaba sendo subjugada e acaba ficando um nível abaixo do homem. Um exemplo disso, a mulher no Brasil passou a ter direito ao voto somente em 1932. O Brasil está atrasado mesmo, subdesenvolvido, tudo bem, é compreensível. Se a gente for analisar na Europa, tem uma estimada Europa, a Suíça, as mulheres foram passar a votar somente em 1971. Então, a mulher não tinha direito a voto. A opinião da mulher não era levada em conta naquela época. Isso é só um exemplo de como essa cultura acaba conduzindo a nossa sociedade, né? E dentro dessa questão, a gente também vê a objetificação feminina. Você vê como ela é passado a ver a mulher como um objeto. Ela não tem sentimentos, ela não tem que ser respeitada. Então, ela serve só para aquilo ou para isso. Nessa questão, a gente vê muito associada a questão da cultura do estupro, né? Então, o homem vê a mulher como um objeto que é a seu bel prazer para ser utilizado. Então, acaba violando o corpo dessas mulheres. E um exemplo disso, a gente pode citar inúmeros casos que a gente vê na mídia sobre estupros coletivos. E tudo isso porque a mulher é vista apenas como um objeto, codificada, não tem sentimentos, não tem que ser respeitada. E em
em contrapartida disso, contrapartida não, mas em sequência disso, a gente tem uma violência simbólica. Não é aquela violência física que a gente vê, não é a violência psicológica, é aquela violência mais sutil, onde nós, mulheres, temos uma pressão de ter certos comportamentos e seguir certas condutas, a quais os homens não é dado essa obrigação. Então, a maioria das vezes nós temos que estar bem arrumadas, cabelo impecável, maquiada, magra, em forma, depilar-se. A gente segue toda uma pressão estética e também de postura e acaba moldando as nossas condutas, né, perante a sociedade. E no dia a dia a gente tem a violência cotidiana, que é aquela violência que impede, normalmente, que eu sozinha vá fazer uma trilha, que vai fazer a trilha da Costa da Lagoa, por exemplo. Eu não tô, muitas das vezes é o medo de ser furtada, mas também é o medo de ser violentada, ser perseguida, ser abusada. Um homem, quando sai à noite, às 10 horas da noite, para caminhar da beira-mar, talvez a única preocupação dele é não ser furtado ou roubado. Normalmente é a única, a mulher não. Eu, pelo menos, não corro às 10 horas da noite na beira-mar por medo de ser também estuprada, assediada, enfim. Então, essa violência cotidiana é também aquela questão de passar na rua e um cara mexer contigo, assobiar, e aí gata, e aí gostosa. É aquela coisa que a gente já não está mais sendo tão passando pano, mas ele ainda existe e ainda está presente no nosso dia a dia. Então, não tem como a gente falar de violência contra a mulher sem Maria da Penha. Farmacêutica cearense, Maria da Penha foi vítima em 1973 de uma dupla tentativa de feminicídio pelo seu companheiro Marco Antônio. Acho que é Antônio, se não me engano o nome dele. Marco Antônio deu um tiro nas costas de Maria da Penha enquanto ela dormia. Ela foi hospitalizada, ficou paraplégica. Depois de 4 meses, Maria da Penha ainda retornou ao seu lar, em convívio com Marco Antônio, e ela sofreu uma segunda tentativa de feminicídio. Então, ela foi mantida em cárcere privado durante 15 dias, e Marco Antônio tentou eletrocutar Maria da Penha enquanto ela tomava banho. Somente após muita ajuda da sua família e todo o movimento, o aparato jurídico, que ela conseguiu sair do lar. Porque em 1983, se uma mulher deixasse o lar, era abandono do lar. Ela ia responder isso e ia perder, talvez, direitos de guarda das suas filhas. Então, mesmo sendo vítima, ela ainda teria que ser responsabilizada por ter abandonado esse lar, por ter fugido do seu agressor. Então, com a ajuda da família, ela conseguiu sair da casa, conseguiu deixar o lar. E somente em 1991 que houve um primeiro julgamento. 8 anos depois de uma dupla tentativa de feminicídio, Maria da Penha teve seu primeiro julgamento. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, mas segundo recursos que a sua defesa utilizou, ele saiu livre do fórum neste dia. Continuou impune. Teve um segundo julgamento, que foi em 1996, e a mesma questão. A defesa alegou certas no processo e ele saiu novamente solto. Maria da Penha, depois de todos esses anos, ainda não tinha tido a sua justiça feita e o autor não tinha sido responsabilizado. Foi somente em 1998, depois de todo o movimento que a Maria da Penha fez, inclusive ela escreveu um livro sobre a violência sofrida, não me recordo o nome agora, e com o apoio de alguns comitês de direitos humanos e direitos da mulher internacionais, foi feita uma denúncia ao Comitê Interamericano de Direitos Humanos dos Estados Americanos, e aonde, durante todo um processo, um litígio, né, que correu, onde o Estado brasileiro, no momento nenhum, se pronunciou a respeito disso, dessa omissão, no caso da Maria da Penha. Depois de todo isso transcorrer, em 2001, o Estado brasileiro foi responsabilizado por omissão e negligência nos casos de violência doméstica envolvendo mulheres brasileiras. Então, somente em 2001, Maria da Penha ainda teve uma certa justiça. Não foi uma justiça porque o autor, de fato, não foi responsabilizado da maneira como deveria ser, né? Então, depois dessa responsabilização, o Estado brasileiro se viu obrigado a fazer algo, né? A dar uma resposta
por essa responsabilização. Então, juntamente com alguns movimentos feministas nessa época, foram tramitados alguns debates entre o poder legislativo e o poder executivo, onde um projeto de lei na Câmara dos Deputados, né? Então, em 2006, em 7 de agosto, o atual presidente na época, né, presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, a famosa Lei Maria da Penha. Então, o que mudou com essa criação dessa lei? O que veio para melhorar realmente nas questões de violência doméstica e familiar? Primeiro, definição ampliada de violência doméstica. Como eu havia falado, a violência doméstica ela deixa de ser somente a violência física e começa a ser violência psicológica, sexual, moral e também a física, logicamente, né? Criação de medidas protetivas. Então, o juiz de plantão, o juiz que está agora à frente das varas, né, de violência doméstica, já pode expedir, no mesmo momento que a vítima faz a denúncia, medidas protetivas que garantam a sua segurança. Com isso, também vem a criação de juizados de violência doméstica familiar. São criados juizados onde a mulher passa a ter um pouco mais de acolhimento, um olhar mais específico daquelas pessoas que estão ali, que estão trabalhando nesse juizado, né? Aumento das penas. Então, a violência doméstica sai do âmbito de contravenções penais, né, Casaroto? Deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo e ele passa a ter aumento de penas, ter uma responsabilização, penas mais graves, mais rígidas, frente aos atos cometidos contra as mulheres, né? E isso também vai lembrar que até a medida protetiva, descumprimento de medida protetiva, passa a ser também um crime. Então, o autor hoje, se descumprir a medida protetiva e for preso em flagrante, ele é preso imediatamente. Tá? Prioridade da tramitação processual. Então, todos os processos de violência doméstica que envolvam a Lei Maria da Penha têm uma certa celeridade e uma prioridade na sua tramitação, para dar uma resposta mais rápida pelos atos cometidos, né? E a proibição de conciliação. O que acontecia antes era a mulher colocar em frente ao agressor: a senhora quer denunciar? Não vai querer denunciar. Não vai querer denunciar. Então, era uma pressão totalmente desnecessária que acabava fazendo que as vítimas não denunciassem o seu agressor, né? Voltassem atrás. Então, segundo a Lei Maria da Penha, o que é a violência doméstica e familiar? A violência doméstica e familiar da mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Quando a doméstica, a família ou em qualquer relação íntima de afeto, no qual a pessoa convive ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Então, segundo esse significado que é a violência doméstica, né, quem que a gente pode considerar o agressor no caso de violência da Maria da Penha? Então, são todos aqueles que coabitam ou que frequentam a mesma casa da vítima. Isso a gente pode citar como exemplo cunhado, até mesmo empregados, tipo babá, cuidador, empregada doméstica, todos aqueles que coabitam ou frequentam a mesma casa. Ou o agressor também pode ser um ente da família: pai, mãe, irmão, primo, tio, sogra, sogro. Gente, sogro também é parente, então escolham bem. E a segunda são as relações íntimas de afeto, tá? Então, namorado, ficante, marido, independente se eles moraram ou não juntos, se tem uma relação íntima de afeto, pode ser também considerado o agressor, tá? E vale lembrar que essas relações íntimas de afeto também se valem para casais homossexuais de mulheres, tá? Então, o agressor só é homem, não. Pode ser mulher, pode ser homem, desde que sigam aquelas orientações, aquelas regras que eu expliquei um pouco melhor para vocês anteriormente, né? Tá bom.
Quem pode ser considerado, então, a vítima? A lei abrange toda e qualquer pessoa que se identifique com o gênero feminino. Qualquer pessoa que se identifique como mulher. Já sabemos quem pode ser o agressor, já sabemos quem pode ser a vítima. Agora, vamos falar que um dos temas para a gente mais importante é identificar os tipos de violência, né? Quais são os tipos de violência que a vítima pode sofrer. São 5 as principais. Física, que eu acho que é a mais fácil, quando a gente pensa em violência contra a mulher, violência doméstica e familiar, a gente pensa em uma mulher apanhando. É a mais comum de se pensar, nessa vez é a que menos realmente ocorre. Tá? A gente vê isso um pouco mais no atendimento das nossas vítimas. E vem a psicológica, patrimonial, sexual e moral. Então, a física, como já é mais comum, acho que todo mundo já tem um breve entendimento do que é violência física, né? Vai ser qualquer ação que infringe a integridade física dessa mulher. Então, desde empurrões, balançar, sacudir, soco, tapa, enfim, inúmeros. Isso aí é o exemplo mais prático de se entender o que é a violência física, né? Desde até facada, tiro, coisas ainda mais agressivas, né? A psicológica, que pra gente, nosso entendimento, é a mais comum. Então, muitos homens não ultrapassam a violência psicológica, elas chegam até a violência psicológica e geralmente não vão até a violência física. A maioria das nossas vítimas são vítimas de violência psicológica, tá? E quem vai ser essa violência psicológica? Ameaça, controle excessivo da sua parceira, ele acaba isolando a sua companheira. E isso pode ser feito até de forma mais sutil. Né? Talvez ele não chegue e fale assim, não, tu não vai sair com teus amigos hoje, ou tu não vai com família hoje, tu vai ver tua mãe hoje. Talvez ele suporte um empecilho, assim, não, eu não vou ver tua mulher. Tô cansado. E às vezes essa mulher depende dele, como carro, às vezes a mãe mora longe. Às vezes esse controle pode ser visto até como ciúmes. Mas ele excede a questão de ciúmes, né? Ele excede esse direito da vítima, né? Então, ameaças, sujeitos, humilhações, tudo isso são questões psicológicas que, de certa forma, infringem a autoestima da mulher, a integridade mental dela. Temos a patrimonial, que é o controle das finanças da família, controle do dinheiro dessa vítima, quebra do celular, é muito comum, a gente vê também nas nossas vítimas. Viu alguma coisa que não gostou, pega o celular e quebra o celular, ou impede que ela tenha acesso a esse celular. Nessa questão patrimonial também, até foi uma descoberta para mim que, de certa forma, deixar de pagar a pensão alimentícia também pode ser considerada como uma violência patrimonial, porque essa mulher deixa de ter acesso a uma questão financeira que é importante para os subsídios dos filhos também, né? Sexual, que é forçar alguém a fazer, a observar ou a ter relações sexuais de forma forçada, ótimo, né? E aqui também entra outros exemplos que eu também descobri estudando um pouco mais, que é, por exemplo, forçar uma gravidez, forçar que a sua companheira tenha um filho, ou deixar que ela, ou impedir que ela use métodos contraceptivos, camisinha, pílulas, até mesmo forçar que tenha um aborto, em caso de gravidez forçada, que ela tenha um aborto, também é considerado violência sexual. E daí a gente vai cair no direito penal, né? Que é difamação, calúnia e injúria. É a tríade. Podemos falar assim? Podemos, né? Então, o ciclo da violência Pode só voltar naquele slide, mas a sexual, ela não pode, mesmo sendo meu companheiro, no caso, eu não quero ter relação com ele, mas no caso não pode entrar então mesmo ele sendo meu companheiro. Sim, com certeza. O estupro é o maior exemplo da violência sexual, né? Desculpa, até acho que não falei, porque pra gente, trabalho, às vezes fica um pouco óbvio e a gente passa por cima de alguns conceitos que podem ser importantes para vocês. Mas sim, forçar o sexo, mesmo sem teu companheiro, então pode ser casado, há 50 anos. Não quer manter relação sexual e ele faz de forma forçada, é violência. Miranda, a questão da coação também para uma relação sexual. Se tu não faz no grupo da fome, Isso. então gera uma violência psicológica com intuito sexual também. Também é considerada violência para a Maria também.
muitas dessas violências, como a mesma sargento falou, muitas dessas violências elas estão correlacionadas, elas acontecem de forma em conjunto realmente, né? Principalmente a psicológica. A psicológica sempre está atrelada aos outros tipos de violência, geralmente. Alguém tem mais alguma referente a isso? Então a gente entra agora no ciclo de violência doméstica, né? É muito comum a gente perguntar, nossa, mas ela sofre esse tudo de violência, ela sofre diariamente esse tipo de violência, e como é que ela não consegue sair dessa relação? Como é que ela não consegue deixar esse companheiro? É porque nem sempre é ruim. A violência contra a mulher, a violência doméstica e familiar, ela não é linear, ela é cíclica. Então, a gente costuma separar ele em ciclos, em 4. Primeira fase da lua de mel. Então, normalmente é o início dos relacionamentos. Eu espero que seja o início do relacionamento. Eu acho que nenhuma pessoa começa um relacionamento quando já tá ruim, quando o cara já é agressivo. Então, geralmente é quando o cara é super atencioso, é carinhoso, amoroso, dá presente, se mima. É um relacionamento tudo perfeito, zero defeitos. E a partir de um tempo começa tensão. A gente começa principalmente a nossa questão de ameaça, abuso emocional, esse controle excessivo, esses ciúmes. Então, essa tensão ela pode durar dias até como anos. Pode durar muito tempo até que chegue na realmente da situação. Então, esse agressor, esse autor, ele já chegou no seu limite, já fez diversos atos, né, contra essa mulher, e de forma explosiva ele desconta isso, ele inflige essa mulher, né, daquele tipo de violência, daquela forma, né, daquele tipo de violência. E depois vem a volta do cão arrependido, que é a fase da reconciliação. Ele se arrepende, ele pede desculpa, eu vou mudar, bem, eu vou procurar ajuda. Isso pode ter a gente volta para falar do de mel, tudo perfeito, maravilhoso, começa pequenos momentos de tensão. Para lembrar que nessa parte da tensão, a mulher tem até medo de ter alguns tipos de atitudes, achando que é para não ter a explosão dele. Então ela deixa de sair com uma amiga, ela deixa de postar algumas fotos no Instagram, para que não tenha comentários, que ele não entenda de uma maneira errada. Então ela começa a se controlar e deixar de ser ela mesma para ter esses momentos, essas brigas, esse controle, essa discussão que tem na fase de tensão. Bom, agora eu vou trazer um pouco mais para a nossa realidade de Reis de Catarina e Polícia Militar. Vou trazer um dado que a Miranda trouxe a nível de Brasil, vou trazer a nível de 4º Batalhão. Atualmente nós estamos com aproximadamente 760 medidas protetivas ativas somente desse ano. Nossa área não pode ser considerada tão grande para esse número, então ele é bem assustador. Fora as medidas que vêm de outros anos, né? Devemos estar aí com aproximadamente 4.000 vítimas, né? Desde o início do programa ali, né? Tá, e agora? Fui vítima, ou minha amiga, minha colega de trabalho foi vítima. O que eu faço? Qual é o primeiro passo que eu dou? Alguém tem alguma sugestão? Bom, em situações que obviamente existe o risco de morte, não existe outra opção senão 190. Situações de emergência, certo? Em outras situações ali de violência, a gente tem a opção de denunciar por meio da Polícia Civil. Hoje em dia temos a Polícia Civil, essa denúncia pode ser feita na Polícia Civil de forma presencial, nas delegacias. Aqui em Florianópolis a gente tem delegacia especializada em violência doméstica. Temos alguns municípios que não têm, mas de qualquer forma a Polícia Civil atende, né? E temos agora também a Polícia Civil de forma online, ou seja, os outros tipos de violência podem também ser denunciados por meio da delegacia, né? A delegacia... mas o site... Delegacia virtual, né? Perfeito, muito obrigada. E há pouco tempo também temos a questão do aplicativo PNSC Cidadão, que posteriormente eu vou falar um pouquinho mais. No primeiro momento,
denúncia e solicitar as medidas protetivas. Por meio da delegacia, tem um tempo ali até chegar no judiciário e o juiz deferir, porém ele pode também ir direto ao judiciário. Lá tem alguns horários mais limitados, na civil é 24 horas. Então, a maioria dos casos é direto na delegacia. Estourando 24 horas, você está com a sua medida protetiva em mãos. Uma orientação nossa, né? A partir deste momento, procure assistência jurídica. Procure assistência jurídica. Muitas vezes a gente enfrenta algumas barreiras ali, da mulher ter a medidas em mãos. Tá, e o que eu faço com isso? O que é esse papel? O que esse papel me ajuda? A gente tem muitas vítimas que chegam para nós sem orientação nenhuma. Procure apoio. Na prática, o que seria a medida protetiva? O que a polícia faz? Que proteção que ela terá na prática? Eu posso explicar para a senhora posteriormente, que eu vou estar falando? A questão do apoio emocional e ter uma rede de apoio. O que a gente quer trazer para vocês? Foi mencionado por alguém no início aqui, converse com as pessoas, relate o seu problema, a sua amiga, a sua mãe, a sua irmã. Não fique para si, procure um profissional qualificado para isso e receba esse atendimento, receba esse acolhimento. Né? Não fique amargurando para si esse problema, não, ele vai melhorar, vou superar isso, talvez é algo que eu tenho que mudar. Não, você não tem que mudar. Quem tem que mudar é o outro, certo? Novamente, a questão de serviços, apoio e organização de serviços especializados. A prefeitura nossa aqui em Florianópolis tem uma estrutura muito importante, que é o CRENV, é o Centro de Referência e Atendimento de Mulheres Vítimas. Lá a gente possui atendimento psicológico, assistência social e também um apoio jurídico. E, obviamente, casos necessários, casos extremos, temos uma casa de acolhimento, tá? Tanto para a mulher quanto os seus filhos. Essa casa de acolhimento, tem casa de parente, tem casa de amiga. Não é sempre que a mulher quer ir para esses locais. Às vezes ela quer se isolar, ela quer refletir, ela quer um acolhimento mais especializado. Então, essa casa, infelizmente, a gente tem poucas vagas, mas se tudo der certo, logo vamos evoluir nessa parte, né? Mas lá a mulher é super bem tratada, tem todo o apoio que vocês imaginam. Temos, é claro que não tem uma rede de apoio oficial, porém as meninas que lá atendem, elas conseguem fazer encaminhamento para cursos, né? Em questão de violências patrimoniais, por exemplo, cursos, mercado de trabalho, conseguem vagas nas escolas para os filhos. Então é muito importante a mulher que naquele momento está naquela situação, às vezes não sabe quem procurar ou o que fazer, né? Esse acolhimento inicial é essencial. Em relação aos descumprimentos, que a própria Miranda citou e a senhora questionou. O que é a medida protetiva? A medida protetiva é uma ferramenta jurídica e a partir daquele momento que a mulher tem aquela medida, ela está protegida perante a lei. Porém, ela também tem que buscar a sua segurança. A gente costuma orientar as nossas vítimas que a medida protetiva ela é de cumprimento mútuo. Ou seja, ela também tem que buscar a sua segurança, ela tem que cumprir com o que lá está estabelecido. Certo? A partir de um momento que existe a quebra de algo que foi determinado lá, por exemplo, a proibição de contato, ela deve registrar o boletim de ocorrência e comunicar ao judiciário. O porquê de tão importante isso? O boletim de ocorrência, a gente sabe que é sim efetivo, porém, ele existe um tempo do registro até a cientificação do judiciário. Se ela faz essa notificação direta, e também o rei de Catarina ele traz esse apoio, essa comunicação direta com o judiciário, de forma imediata, se ela faz essa comunicação imediata, a responsabilização do autor é também de forma mais célere. Então, é muito importante que a mulher saiba o que é a medida protetiva e de que forma ela pode ser utilizada. Mas essa medida protetiva, né, é um papel, certo? Então, tipo, quando ela consegue isso,
ela não tem outro tipo de proteção. Quando, por exemplo, o ex-marido diz, se tu denunciar, eu vou te matar. Eu vou te matar. Ah, eu tenho um papelzinho da medida protetiva. Aí, em seguida, ela é morta. A gente já sabe que ele vai matar, porque a pessoa falou, decretou. Então, ela não tem uma proteção. Tem um papel que não vai ajudar ela. Então, nesse papel... Quando o homem diz, eu vou te matar. Então, não tem medida protetiva que ajude. Então, neste momento, entra a questão do apoio, da rede de apoio. A partir do momento que a mulher tomou a decisão, eu quero essa medida protetiva, ela vai procurar ajuda, certo? E vai ter todos os encaminhamentos. Uma situação dessa, que já está mais evoluída, digamos assim, existe uma das restrições, é o afastamento do lar do agressor. Então, de imediato, o oficial de justiça procura o nosso apoio e faz o afastamento do lar deste agressor. Junto com isso, vem a proibição de distanciamento. Então, ele não pode se aproximar. E vem em conjunto aquela outra parte que eu falei da rede de apoio mais próxima. Amigos, colegas de trabalho, não sintam vergonha de falar e de comunicar. Não, mas eu digo quando o agressor diz, eu vou te matar. Sim, mas tudo vai variar da situação. A gente sabe que ele vai matar a pessoa. Então, mas qual a situação? Você está dentro do lar dele? Ou não. É um separado, ele não aceita a separação e diz, eu vou te matar mesmo com o papel. Então, ela é morta, que a gente vê, né? Tem as casas de acolhimento, ela não necessita ficar... Mas se permite. Esse papel, eu digo nessa posição, ele não pode ter preso, mas ele já não for. E a gente sabe que uma pessoa que ele vai, medidas protetivas também é a prisão preventiva, tá? Então, se há evidência de risco para aquela mulher, o juiz entendendo que há um risco para ela, ele pode decretar a prisão preventiva. Outra questão relevante para a gente falar sobre isso, lei nenhuma vai impedir a gente fazer nada. Lei nenhuma. Tem várias leis e a gente vê várias situações acontecendo que estão em desacordo. O que acontece com a Lei Maria da Penha, por que ela é considerada a terceira melhor lei do mundo, é porque ela vai responsabilizar aquele autor. Aquilo não vai ficar impune, ele pode ir lá, ele pode matar, o papel não vai impedir isso. Sim, ele vai. Mas a questão é a resposta a esse ato. Ele vai ser responsabilizado, ele vai ser preso, ele vai ser punido, ele vai cumprir. Então, a questão da medida protetiva e da Lei da Penha ultrapassa essa questão de impedir. A gente não vai impedir nada, não tem como a gente impedir que as pessoas façam o que façam. Se ele não for preso, não for entendido, for algo de surpresa, te ameacei uma vez, depois eu cheguei e te matei. Nenhuma lei impede isso. Ninguém consegue impedir as pessoas, os seres humanos, de fazerem coisa. Mas a garantia é que ele vai ser punido. E isso que a Lei Maria da Penha vem trazer, a responsabilização do autor, ele não vai ficar impune. Além disso, eu trabalhei numa defesa. A medida protetiva, quando o agressor se aproxima da vítima, funciona. Ele é preso, é uma coisa que efetivamente acontece. Sabe que ele vai se incomodar, né? E a proximidade, ela já vai adiantar. A pessoa, então, ela se sente realmente... Quando dá tempo de denunciar, olha, ele está Não, mas você vê a pessoa andando na tua casa. Liga para a PM já vai mandar isso, ele vai preso. É muito, é simples, né? É simples. A medida protetiva ela é algo que está assim do nada. A medida protetiva ela é concedida justamente quando há denúncia. Então, já existe uma denúncia. A medida protetiva é uma das ações que são tomadas. Mas esse possível agressor, ele é chamado de delegacia, é feito todo um processo, existe todo um encaminhamento dentro da Polícia Civil que vai permeando juntamente com essa medida protetiva. Ela não acontece de forma isolada, só ela. Então, existe aí uma medida protetiva, existe um procedimento, um inquérito dentro da Polícia Civil, existe um acompanhamento dentro da Polícia Militar. Mas, como muito bem disse a Miranda, obviamente que garantia não se tem de nada em lugar nenhum, em ação nenhuma, seja briga de vizinho, seja briga de mulher, seja o que for. Então,
Mas, nesse caso, pelo menos já tem um acompanhamento, já tem uma salvaguarda de um aparato policial na tentativa de proteger essa mulher. Senhora, havendo pedido a concessão da medida protetiva, concessão pelo juiz, ele já pode decretar a prisão preventiva do vagabundo. Não sendo o caso de uma decretação de prisão preventiva, a gente tem uma ferramenta extremamente eficiente na Polícia Militar, que é o botão pânico. A vítima, o autor chegou perto, se aproximou, há um limite. Depende de cada decisão, de cada magistrado, de cada vítima. É um distanciamento mínimo que o autor pode se aproximar de ti. 100, 200, 500, 10 metros, dependendo do caso, se fizer vizinho de fora. Alguns magistrados concedem essa distância, inclusive, tão curta. Mas, quebrando essa distância, esse distanciamento, vocês podem, tendo concedido a medida liminar, a medida protetiva, vocês podem acionar o botão pânico e é totalmente prioridade total e absoluta, sem exceção alguma, ao deslocamento de viatura policial militar para a frequência. Para tudo em Florianópolis, uma viatura policial militar PM vai ter que ir atender a ocorrência Maria da Penha. É prioridade absoluta, total, para tudo. Não se resolve mais nada a não ser a Lei Maria da Penha, a não ser a medida protetiva. É prioridade absoluta. Então, a gente tem essa possibilidade de prisão preventiva, existe o botão do pânico e ele é efetivo, obviamente. Vai ter que pegar o celular, ele vai estar autorizando o seu celular, nem são todos que têm autorização, é só quem tem a medida protetiva concedida. Você tem que pegar o celular e fazer esse pedido, mas é só um botão do pânico, um botão tem que apertar. Apertou um botão, tem que ter o GPS, tem a tua localização, tem todos os seus dados, a polícia vai chegar. Evidentemente, nem todos os casos, se são casos muito mais graves, a gente não consegue pegar o celular e fazer essa ideia. Eu entendo totalmente o posicionamento. Perfeito o posicionamento, a gente não consegue, não consegue estar em 100% dos casos que sabe? Se o cara quer fazer a besteira, é lamentável, né? Não adianta o melhor programa. Eu gostaria só de complementar, né? Que o Daniel falou isso também. E a Miranda também, logo no início da fala dela, disse a mulher ela tem que se autoproteger. Eu vou dizer uma coisa para vocês, mulheres, que é muito importante. Quando a gente é vítima de violência, como eu já fui, né, a gente se sente muito fragilizada, muito vulnerável. E nessas horas, o apoio da família, o apoio dos amigos, dos colegas de trabalho, né, ela é fundamental para que você consiga realmente se separar daquele agressor. Porque o poder que ele exerce sobre a gente, em função do que a gente acha que é amor, né, é muito grande. Então, a postura da mulher determina o que realmente vai ou não vai acontecer com ela. Tem que deixar a vergonha de lado, principalmente isso, né? Não deve ter vergonha de se expor, porque você não é a autora, você é vítima de violência. E nessa hora, buscar todas as ajudas necessárias. Porque tem muitas mulheres que sofrem, que acabam sendo mortas pelos companheiros, porque não tiveram ou não buscaram, né, toda essa rede de apoio que a gente hoje vê, principalmente no nosso estado, que a Polícia Militar está à frente, né, desse processo todo de proteção dessas mulheres que são vítimas de violência, e para nós, para todas as nossas mulheres, é um grande feito, é uma coisa assim que nós temos que realmente parabenizar a Polícia Militar. E realmente funciona, eu sei disso, porque também trabalhei muito em delegacia, né? A gente sabe que realmente funciona. E pedir a vocês, que se estiver acontecendo, denuncie, busquem ajuda e deem a mão para sua colega, para sua irmã, para sua mãe, seja quem for, quando souberem que está acontecendo com ela. Obrigada. E só complementando, mais um equipamento que está nativo aí cerca de 2 anos aproximadamente, é a tornozeleira eletrônica. Obviamente depende também da decisão do magistrado, né, determinar isso. E o que acontece com a tornozeleira eletrônica? O agressor ele é obrigado ao uso, né?
e é cadastrado o endereço da vítima nessa tornozeleira. Então, se ele se aproximar naquele raio limite que o juiz determinou, emite um sinal, tá? E para Para a própria pro DEAP, e a vítima também recebe uma mensagem. legal. Informando que ele está próximo. Então é mais um equipamento. Depende também da denúncia e da medida protetiva. Mais alguma dúvida? Sobre a medida protetiva, vamos supor que ela não teria uma prova de que ele quebrou a medida. Ela pode ligar para a polícia mesmo assim, fazer o boletim de ocorrência? Sim, com certeza. Bom, aqui eu vou passar mais por cima, né? Porque da mesma forma que eu presenciei ou vou fazer a denúncia pelo 190 de forma emergencial, ou temos também o canal da 180, que é para denúncias, tá? Nesse canal, além da denúncia em si, a gente tem o suporte jurídico, temos os encaminhamentos, tá? Para casas de acolhimento, para suporte psicológico. Temos diversas formas de atendimento e de ter aquela acolhida naquele momento de tomei a decisão. É agora que eu vou ligar, eu vou denunciar, eu não aguento mais. É muito importante essa denúncia. É claro que agora eu vou trazer a sua ali, dúvida, né? Temos nessa vida diversos desafios. A nível de Rede Catarina, a gente acabou trazendo alguns. Um deles, eu já citei, aqui em Florianópolis nós temos sim a delegacia especializada e lá naquele local tem atendimento específico para as mulheres, inclusive temos o programa de PC por elas, e também dá esse suporte. Então, tu não vai chegar lá e ser atendido por qualquer um e eles vão desmerecer o teu problema. Não, tu vai relatar a situação, eles diretamente vão te encaminhar para uma sala específica, para um atendimento específico, algo mais acolhedor para o momento, né? Nas cidades menores, infelizmente, já não temos essa situação. Tanto que em algumas cidades, a própria polícia militar, ela consegue estar fazendo essa solicitação da medida protetiva. A gente tem muita dificuldade também num sistema único de informações. A gente trabalha muito com o conceito de revitimização, né? Infelizmente, temos isso, é uma realidade. Não é algo que a gente quer que seja padrão, né? Precisamos evoluir nisso, já estamos evoluindo em muitos aspectos. Mas o que seria isso? A mulher aciona a polícia militar. A polícia militar chega lá, ela conta o que aconteceu. Vai na delegacia, que é o procedimento, né? Padrão. A gente vai conduzir essa vítima numa situação de emergencial, ali, de lesão física, né? Ou de representação. Porque a lesão física, ela não necessita da representação da mulher, da denúncia da mulher. A polícia chegou no local, presenciou o fato, os dois serão conduzidos e o procedimento dará início. Já os outros tipos de violência é necessário para a continuação do processo jurídico a representação da vítima. A vítima precisa denunciar aquele ato, certo? Então, coloco aqui uma situação de flagrante, né? A polícia militar chegou no local, viu a lesão, vai conduzir os dois para a delegacia. Tá. Chega na delegacia, ela vai ter que contar novamente o que aconteceu. Então, ela vai ter que relembrar tudo, sofrer novamente, né? Ela vai para um encaminhamento, no caso o CRENV ali que eu citei, por exemplo, um apoio psicológico. Ela vai ter que contar de novo. Mais uma vez, vai ter que reviver tudo aquilo de novo, tudo que aconteceu. Então, essa revitimização em todos os setores que ela necessita de apoio. Infelizmente, temos esse problema, já estamos em andamento para muitas evoluções aí, porém, ainda é algo que temos que enfrentar. Ações complementares, como eu já citei também, é muito importante aquela rede de apoio, tá? Tive que sair de casa, estou sem nada, estou sem casa, estou com meu filho aqui, eu dependia dele financeiramente, estou sem emprego, ele não me deixou estudar, e agora? O que eu faço? Como citei também, na casa de acolhimento ali, temos sim essa orientação e encaminhamento, porém é de forma bem precária, de forma, posso até dizer, voluntária das profissionais que lá estão.
Não existe, por exemplo, empresas que disponibilizem cadastros. Ah, não, eu quero cadastrar essas mulheres. Tá aqui, ó. Cadastra o seu nome, quando precisarem, tá aqui a vaga. Não existe isso. Então, a gente precisa muito disso para dar seguimento. A gente sabe que quando ocorre uma violência, é um baque, ninguém está esperando, né? Parece que o céu desmorona, e agora? Né? Então, essa luz, digamos assim, no fim do túnel, ajuda e muito. A rede de apoio é essencial. Grupos reflexivos de responsabilização dos agressores. Vou falar a nível da capital, na região que a gente atende, né? Eu não tenho conhecimento dos outros magistrados, da forma que eles trabalham, né? Mas no nosso lá, o que acontece? Existe uma determinação para um atendimento psicológico imediato do agressor, ele precisa cumprir, e existe uma indicação para que ele frequente um grupo reflexivo. Porém, esse grupo reflexivo, a gente é facultativo a ele, né? Não é de cunho obrigatório. Então, muitas vezes o homem, né? Eu vou trazer agora relatos de outros locais que têm esses grupos, né? Não tenho muito conhecimento daqui, mas muitas vezes o que acontece? O homem chega, ele não sabe o porquê que ele está naquele grupo. Por que eu estou aqui? O que foi que eu fiz? A culpa foi dela? Ela que me irritou. Ela que provocou aquilo. Então, trazer essa reflexão para essa cultura que já está intrínseca, né? Do patriarcado, do machismo. Às vezes o homem está ali, não tirando a responsabilização dele, mas às vezes ele não sabe que ele está aqui. Tá? Ele conviveu com aquilo. Ele via o pai dele fazer aquilo. Ele via a mãe dele sofrer aquilo. Então, talvez aquilo seja algo natural, se assim eu posso falar. É algo normal para ele. Então, essa reflexão a gente precisa trazer e mudar essa cultura, né? Isso é essencial para que a gente rompa essas barreiras da violência. Só um pouquinho. Em relação à instituição que vocês trabalham, a Polícia Militar, vocês ainda consideram ela muito machista em algumas situações? Ou... Tem situações, sim. Não tenho por que mentir para ti. Porém, a gente já evoluiu muito, muito. Temos a Coronel aí, como exemplo, nossa primeira Coronel do Estado. Antigamente não se tinha policiais femininas. Eu sou formada há 6 anos. Eram 6% somente das vagas para femininas. Hoje em dia, acabou de encerrar um concurso, estamos em 20%. Temos muitas coisas a vencer? Temos. Tanto a nível de concurso, a nível de serviço, realmente. Acredito que na Polícia Civil também tem isso, né? Mas estamos evoluindo. E eu acho que é uma luta constante. A vestimenta, eu falo a respeito, assim mesmo, a mulher. Eu estou comentando isso porque eu estudei no colégio militar e teve uma situação assim, ó. A gente tinha o uniforme de educação física, e era short e camisa. E tinha também um agasalho, só que a gente não fazia atividade física com agasalho. Se eu tinha, por exemplo, educação física, intervalo para comer e depois voltava para educação física, quando era verão, eles, no caso, permitiam que a gente ficasse de short e camisa. Só que o que estava acontecendo? Estava circulando muito militares ali, porque ali também tem uma escola junto ali, né? Então, eles estavam circulando muito ali e daí tiraram essa permissão da gente e colocaram a gente de agasalho num sol quente e a gente sabia que era por conta disso. Porque a gente via os olhares pra gente, enfim, tudo isso. Então, desde punir aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo, não, a gente foi punida por isso. Por isso que eu te perguntei em relação a isso. Temos, não vou dizer que não temos. Em relação a fardamento em específico, hoje em dia é padrão, né? No tempo ali da Coronel, até para entrar no batalhão, você não poderia entrar de shorts ou de blusa manga curta. Até a questão, assim, algo à parte, mas utilizar um guarda-chuva dentro do quartel. Então, tudo foi se conquistando aos pouquinhos. Temos muitas barreiras, sim, em assumir algumas funções dentro da polícia ainda. Porém, a gente precisa mostrar que temos capacidade também, né? A gente não pode só aceitar, não, tu não. A gente tem que ir lá dar a cara também.
mostrar. A cara não. Gente, temos uma pergunta no chat a respeito de denúncia. Estão perguntando se a vítima pode denunciar ou se outras pessoas podem encaminhar. Então, de forma oficial, eu gostaria que você depois respondesse, certo? Você já falava com certeza, mas dar uma reafirmada ali. Pode deixar. Então, a gente temos algumas limitações. A sargento que ali está é formada num curso de especializado. Então, não é uma barreira, né? Tem que, como a gente brinca, doar o corpinho. Lá você vai ser tratada de forma comum. Porém, a sargento teve um problema, né? Que foi denunciado. Nosso curso todo, né? Exato. E desde então não tivemos mais ocorrências desse tipo, certo? Em relação à policial feminina, eu menciono. Nosso curso não foi só em relação à policial feminina, né? Foi em relação a todo o curso. Foi bem na época que saiu aquele filme Tropa de Elite e o curso era mais ou menos naquele estilo. Então aí surgiram algumas denúncias com relação a corte de cabelo, tá? E aí, quanto a isso, mudou, na verdade. Mas antigamente era de igual para igual. Quando eu curso, tem que cortar o cabelo. Não é obrigado a fazer o curso, faz o curso que quer. E aí, então, o cara vai fazer questões assim. Então, mas ainda é obrigado a cortar o cabelo? Agora, temos uma diferenciação em relação ao teste físico para acessar esse curso, né? Para as mulheres, tem uma diferenciação ali considerada em relação ao nível de força, né? Isso. A nossa tabela de atividade física, tanto para ingresso quanto para curso, é diferente, né? Levando em consideração características próprias, né? Biológicas, altura, força, as forças meio superiores. Sempre a questão da vida militar é muito interessante, mas eu creio que até depois do tempo seria interessante o tempo da palestra. Claro. Depois, após a palestra, com certeza, os policiais militares mulheres estarão à disposição para esclarecer outras dúvidas com demais temas pertinentes, né? E eu sei que são bastante interessantes de ser discutidos. Por favor, Avenida. Bom, dando continuidade aí, num outro momento vou responder o questionamento ali do chat. Dando continuidade, 5 ali, instrução das vítimas. A gente também tem uma grande barreira, que as vítimas chegam para nós e não sabem o que é a medida, o que fazer com a medida. Tá, ele não está cumprindo o que eu faço, então a gente tem dificuldades em diversos órgãos e setores em relação a isso, não só nós, né? Mas, na medida do possível, a gente consegue dar as nossas orientações, pelo menos mínimas, em 24 horas para a vítima, né? Denunciação caluniosa. Tivemos uma situação aí... Isso, né? Tivemos uma situação no início desse ano que nos causou aí um certo desconforto, porque a vítima, infelizmente, utilizou da medida protetiva, desse instrumento tão importante para nós mulheres, para ela e com o nosso auxílio responsabilizar diretamente o agressor. Se vingar. Se vingar, melhor palavra, digamos assim. Marcamos uma visita presencial com ela, tudo agendado. Quando chegamos no local, o local era o local de trabalho do agressor. Questionado a ele, não, ela não trabalha aqui. Então, ela se utilizou-se desse equipamento tão importante e da nossa função, do nosso tempo, que muitas vezes outras mulheres dependiam do nosso atendimento para ter esse auxílio para estar usando de má fé. Temos isso, esse é só um exemplo, e espero que eu não precise dar outros exemplos em outras palestras. Rei de Catarina, pode ir. O que é o Rei de Catarina? O Rei de Catarina ele foi institucionalizado na PM em 2017. Por meio de uma boa prática utilizada lá em Chapecó. A gente está sempre pautando as nossas ações em filosofias de polícia de proximidade. A gente cria vínculo com as mulheres. A gente tem esse apoio e por meio desse contato inicial, dessa proximidade com a vítima, que muitas vezes um MP, um TJ, ou talvez até a Polícia Civil naquele momento que só serviu para isso, hoje temos o PC por elas, mas é uma outra situação.
mas que só serviu para solicitar a medida e talvez não teve mais contato, a gente está ali direto com elas, né? A gente tem um contato imediato e a gente consegue dar celeridade em muitos casos por meio desse contato. Como é que chega as vítimas para nós, né? A vítima acontece lá a agressão, seja ela física ou psicológica, ela vai até uma força de segurança militar ou civil, como eu já bem expliquei, solicita esse apoio, né, a medida protetiva, a medida vai para o juiz defere, né, quais são as melhores medidas ali em cada situação. Na delegacia, ela recebe uma folha onde ali se encontram diversas perguntas e o que ela acha que será necessário para a segurança dela. Dentre elas, afastar o agressor do lar, que ele se mantenha à distância, que ele seja proibido de manter contato, que ele seja proibido de frequentar alguns locais que ela de repente frequenta, academia, natação, né? Ou até o próprio o mercado que ela se utiliza por ser mais próximo. Então, tem diversas ali medidas que ela pode solicitar e, obviamente, o juiz vai deferir conforme ele analisar cada caso, né? Isolado. A partir do deferimento dessas medidas, a gente tem um sistema de processo eletrônico chamado de EPROC, onde a gente é cientificado de todas essas medidas na nossa região, né? A partir disso, a gente faz o contato, tentamos fazer o mais breve possível para também ajudar essa vítima nas primeiras orientações ali, né, de segurança principalmente, em 24 horas. Né? Nem sempre é de forma presencial, porque conforme a nossa demanda, como mencionei no início, é bem alta, mas a gente utiliza muito do WhatsApp, que é uma ferramenta para nós muito importante, né? Conseguimos já diversas evoluções por isso e a gente consegue dar brevidade ali ao atendimento, né? Até porque algumas mulheres não querem receber a polícia na porta da sua casa, uma visita presencial, né? Para elas talvez é constrangimento, ou na nossa situação aqui em Florianópolis, nós temos muitas áreas de comunidade, é difícil a polícia ingressar nesses locais, então muitas vezes essa vítima tem medo de retaliação dos próprios vizinhos de tráfico, comando, enfim. Vocês já têm uma noção basicamente de como é que funciona determinados locais, né? Eu imagino. Bom, de que forma que a gente atua? A gente atua por meio dessas visitas, né, preventivas, fiscalizando as medidas protetivas, né, estamos sempre à disposição ali da vítima. A gente acaba estreitando esse vínculo que a gente tem com ela, trazendo ela para nós, dando aquele conforto, aquela confiança. Muitas vezes a gente não faz o nosso trabalho de polícia, mas a gente está ali como psicóloga, a gente está ali como amiga, a gente está ali como mãe, muitas vezes. A gente precisa ouvi-las e orientá-las, né? Muitas vezes aquele é o único canal que elas têm de comunicação ou de pedido de auxílio. Damos os encaminhamentos e as orientações necessárias. Soluções tecnológicas. Eu acho que é muito importante a questão do aplicativo que a PMSC trouxe, né? A questão do botão do pânico. A gente faz essa comunicação direta também com o judiciário, então existe uma celeridade entre o descumprimento registrado e ela nos informando, a gente consegue dar uma celeridade no processo, porque não tem aquele tempo de ir para civil e daí até ir no judiciário. Não, a gente já peticiona o descumprimento direto no processo. Então, isso é muito importante para a responsabilização do autor o quanto antes, né? E, obviamente, a gente traz a conscientização da questão da segurança e que ela tem que também cumprir com as medidas e manter a sua segurança, né? Isso. Botão do pânico ali, como mencionei. O aplicativo PMSC Cidadão, ele é disponível a todo e qualquer cidadão, tá? Lá tem diversas funções, inclusive a função de registrar ocorrências, né? Como se você estivesse acionando o 190. Você pode registrar qualquer tipo de ocorrência. E para as mulheres que são vítimas de violência doméstica, é disponibilizado o botão do pânico. O que é o botão do pânico, né? Pode passar, né? Volta. Tinha mais um. O que é o botão do pânico? Essa tela só aparece para quem tem a medida protetiva ativa, tá? A gente vai fazer esse contato inicial ali com ela, vamos apertar o botão do pânico, lá a gente encaminha algumas instruções de como funciona, como proceder.
E a partir do momento que ela aceita esse botão do pânico, né, a gente libera o acesso, ele muda a tela para esse formato. Tá? Aqui ela consegue gerar algumas ocorrências também, porém em situações de emergência, o que ela tem que fazer? Estar com o GPS e internet ativo, que hoje em dia é algo comum, né? Difícil quem aqui não esteja com os dois ligados. E acionar o botão do pânico. Quando acionado o botão do pânico, ele abre uma contagem de 10 a 0 ou acionamento imediato. Então, tu pode acionar ali de forma imediata ou numa situação ali, meu filho pegou ou algo aconteceu, apertei errado, posso cancelar, né? Acionando ali, como o Casaroto falou, o nosso sistema ele trava, a central de emergências trava com todas as ocorrências. E essa ocorrência de acionamento de botão do pânico, ela vai para a tela do nosso despachante, que é o responsável por encaminhar as viaturas para as ocorrências, e fica em questão de prioridade. Enquanto ele não despachar essa ocorrência, ele não consegue mexer em mais nada. Ou seja, ou ele despacha ou trava tudo. Despachar e botar uma viatura, tá trabalhando. Despacho. Então, e durante o deslocamento da viatura, o despachante, ele consegue manter contato com a vítima, tá? A vítima pode mandar mensagem de áudio, de texto, vídeo e mídias, né? Pontos, no caso. Para que serve isso? Gente, às vezes ela tá com o celular, conseguiu apertar o botão pânico, mas ela precisa fugir, ela não pode esperar. Certo? Esperando. O que ela vai fazer? Ela vai se esconder, vai procurar um local com um abrigo e tal, né? Até porque o botão do pânico não vem um relato da ocorrência. Então, quem a gente recebe essa ocorrência, a gente não sabe o que está acontecendo. É só uma mulher que tem medida protetiva precisando da PM urgentemente. Sabe a gravidade. Acontecendo no local. Então, quando há esse caso, também pode falar, ele está na minha rua, ou ele está dentro da minha casa, ele está vestindo camiseta vermelha, ele saiu do local, já bateu e saiu do local, está escondido. Então tu consegue passar mais situações, mais informações, para quando a guarnição chegar ao local, já chegar com uma coisa diferente, já uma noção do que está acontecendo ali e poder responder à altura daquilo, né? Até mesmo colocando que eles... Tem um sinal também que faz na mão, né? Isso. Quando vai em algum... Exatamente. Os estabelecimentos a gente faz um X vermelho, né? E o porquê disso, né? É porque muitas vezes a mulher, em algum momento, estou passando mal. Me leva na farmácia. Ela vai conseguir pedir ajuda. Ela consegue desenhar ali o X e mostrar para o atendente naquele momento pedir aquele apoio. E às vezes ele está um pouco mais atrás, vai verbalizar o que ela está precisando. Nossa, fica um pouco mais, não se expõe tanto, né? E já está meio que toda a vida as pessoas têm informação, esse final, né? Receber um acolhimento, uma ajuda prévia naquele local, né? E para vocês terem noção da efetividade desse botão do pânico, ano passado tivemos uma situação com uma vítima nossa, onde numa conversa ali de WhatsApp a gente notou a necessidade dela em um atendimento mais próximo. Marcamos uma visita com ela, ela aceitou. Um local que ela não gostaria de nos receber na casa. E daí, naquele momento, a gente indicou a instalação do botão do pânico, né? Demos todas as orientações necessárias. Uma semana depois, ela acionou o botão do pânico, pois ela havia levado uma facada nas costas. Graças a Deus, ela conseguiu fugir e se abrigar, e as nossas guarnições prenderam em flagrante masculino porque chegaram em 5 minutos na ocorrência. Menos de 5 minutos. Salvaram ela, graças a Deus. Mas tudo bem. Então, essa é a nossa menina dos olhos na PM, né? Gostamos muito, temos diversos acionamentos que foram extremamente efetivos. Então, a gente tem algumas vítimas que optam por não ter, né? Mas é uma decisão dela, né? Mas quando a gente pode, a gente orienta e ratifica a importância do botão do pânico. Isso, gente. Queremos trazer aqui uma conversa, né? E
só respondendo o questionamento ali do chat em relação à denúncia. A questão da denúncia, ela pode ser feita no 180, pode ser feita no 190, em situações de risco de morte ali. E também temos diversas outras formas, direto na promotoria, no Ministério Público, direto no TJ. É claro que todo qualquer pedido de ajuda será atendido. E Disque 100, né? Disque 100, exato. O Disque 100 também pode ser feito. Pela vítima? Não. Pode ser feitas denúncias por outras pessoas, né? Não é feita uma investigação. Mas é claro que a pessoa que está visualizando aquela situação, se vê que existe uma gravidade de cunho eminente, é importante que ela faça essa denúncia num caminho que seja mais rápido, né? De repente, no 190. Bom, é até um dever nosso, né? Essa história de que briga de marido e mulher não se mexe com mulher. Lógico que aqui a gente não incentiva que vocês se metam no meio de uma briga e exponham a sua vida, o risco até de serem lesionadas ou outras coisas piores. Mas é importante sim que vocês liguem para o 190 e peçam ajuda para essa mulher. Se vocês constatarem violência doméstica acontecendo e não fizerem nada, vocês estão sendo omissos. Estão deixando de ajudar que essa mulher vir a morrer e ter várias consequências lesivas de sua vida, né? Então, o primeiro canal de emergência é o 190 e em caso de ter uma suspeita, não, minha colega de serviço está chegando estranha, de serviço, ela mudou, hoje ela não conversa, não faz ninguém, ela não posta mais nada no Instagram. Então, assim, a violência doméstica, ela dá sinais. Às vezes sutis, mas ela dá sinais. Então, no primeiro momento, oferecer ajuda, chegar para o colega, tá tudo bem, precisa conversar, precisa de algo. Se precisar de mim, eu estou aqui, te ajudo. Acolher essa pessoa, mesmo que ela não lhe procure, né, oferecer um acolhimento. E caso não tenha uma resposta, às vezes acontece, a gente de Catarina, pelo menos, atua de forma mais sutil. Por exemplo, a gente recebeu um pedido de ajuda de uma diretora que percebeu que uma das suas funcionárias estava agindo de modo errado não, estranho, chegava com algumas marcas, mudou o seu jeito, então ela pediu nossa ajuda para saber o que ela fazia. E a nossa intervenção, para não ser uma intervenção direta, já que essa mulher não veio até nós, e não, de certa forma, não expor ela, né? A gente realizou uma palestra com os professores e com os funcionários. Então, assim, de uma forma indireta, ajudar ela. Se a gente não consegue ajudar diretamente, não aceita uma ajuda diretamente, de formas diretas, e o 180 também é um canal, tem também um canal para isso, tá? Mas emergência 190, sempre. Alguém teria mais alguma dúvida? Bom, em princípio, é claro, parabenizar a Miranda Aline pela palestra brilhante. Estavam nervosas sem necessidade nenhuma, foram brilhantes, né? E agradecer também às duas, ao Casoroto e a todos os policiais militares envolvidos nesses grupos de ação, nesses projetos. Referenciar aqui, na presença do Rodrigo Marques, a ação deles também junto ao DOA, que trata de pessoas em situação de rua, aqui no município de Florianópolis, um projeto brilhante também, muito bem conduzido e executado por eles e também pela 30ª Promotoria do Dr. Paladino, com apoio também da Polícia Civil, né, do Dr. Vanderlei, da Delegacia de Desaparecidos. Enfim, são projetos que fazem a diferença positiva na vida das pessoas. Então, agradecer a todos pelo empenho e a presença de vocês, que com certeza tornaram esse evento brilhante. Tá? Muito obrigada. Em nome do presidente, uma boa tarde a todos.